Oi, tudo bem? Eu espero que este vídeo encontre você bem, com vida, com saúde. De fato, eu estou fazendo vídeo também para comunicar aos amigos, aos irmãos que nós estamos bem, a família está bem, graças a Deus, apesar das dificuldades deste momento histórico, nós estamos bem. E eu vim aqui justamente para compartilhar com você hoje uma mensagem cujo título é A Sintonia Certa. E para pensar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo, eu queria convidar você a estudar comigo dois textos da Bíblia que podem trazer muita inspiração, muita luz para este momento que nós estamos vivendo. Eu estou me referindo concretamente a um texto que aparece no livro de Marcos, capítulo 13, e um texto que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Então eu vou ler para você Marcos, capítulo 13, que diz: A destruição do templo de Jerusalém. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo estas construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus era uma pessoa mal-humorada? Era uma pessoa negativa? Pessimista? Não. Aqui nós vemos claramente que existe uma diferença de sintonia entre o que Jesus está vendo, sabendo e sentindo por um lado, e por outro lado aquilo que os discípulos estão vendo e estão percebendo. Deixe-me colocar um pouco do contexto para que você entenda. Essa semana mencionada aqui, esse texto, ele aparece nos últimos dias de vida de Jesus antes de ele ser crucificado. Ele foi ao templo e depois, subindo ao Monte das Oliveiras, eles estavam numa posição estratégica, como alguns de nós, às vezes, em uma cidade, num lugar alto da cidade, em que a gente pode ver panoramicamente a cidade. De fato, os discípulos viram aquele edifício suntuoso, bonito, chamativo, que era o templo. O templo era o centro das atividades daquela cidade, Jerusalém, a cidade de Deus. De fato, eles estavam ali comemorando a Páscoa, a cidade estava cheia de gente, e naquele fim de tarde, o sol, perto de se pôr, lançava seus raios dourados sobre o templo. E de que estava feito o templo? O templo estava revestido de mármore branco. O próprio Herodes e outros governadores da época ajudaram ali, oferecendo pedras para que aquele templo fosse construído. Lembrem que os judeus estavam sob o domínio dos romanos na época. Então, naquele momento, no fim da tarde, aquele templo parecia magnífico, esplendoroso, porque a luz do sol resplandecia, a luz do fim da tarde, a luz dourada do fim da tarde, e aquele edifício parecia brilhar como uma pedra de ouro. E eles estavam orgulhosíssimos de ter aquele edifício ali, aquele templo tão importante para a nação judaica. E então, quando eles dizem, Jesus, olha que coisa magnífica, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. O que é que Jesus estava vendo que os discípulos não eram capazes de ver? Jesus estava indo no tempo, algumas décadas à frente, e vendo coisas que aconteceriam quando Jerusalém fosse sitiada, rodeada pelo exército romano e finalmente destruída. O texto do livro de Marcos não fala detalhes, mas quando nós comparamos o texto de Marcos com o texto de Lucas e de Mateus, nós chegamos a essa conclusão. Por exemplo, se você for aqui para o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, você vai encontrar o seguinte, versículo 41 em diante. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não conheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. A Bíblia não fala de muitas vezes que Jesus tenha chorado, mas essa é uma das ocasiões em que Jesus chorou. E é tremendo pensar que uma pessoa que está prestes a morrer, e era o caso de Jesus, e ele sabia disso,
Em lugar de se preocupar consigo mesmo, com sua própria salvação, com seu próprio bem-estar, ele estava preocupado com os seus. Ele estava preocupado com você. Ele estava preocupado comigo. Com aqueles que tinham crido e com aqueles que viriam a crer. Porque essa profecia que se cumpre em Jerusalém, ela é uma profecia de duplo cumprimento. Se você ler todo o texto, você vai ver que Jesus está falando daquele momento histórico, mas também de um momento que ainda não chegou. Jesus fala para os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus fala que aquele templo seria destruído. E fala uma coisa interessante, que essas coisas estavam ocultas aos olhos dos discípulos. Por isso eu repito, os discípulos estavam numa sintonia e Jesus estava em outra sintonia. Minha pergunta para você é, em que sintonia você está? Porque os discípulos estavam olhando para o aqui, para o agora, para aquele momento festivo de gente na cidade, de Páscoa, de resplendor da cidade e do templo. Talvez alguns de nós estejamos muito preocupados, verdade? Com a nossa saúde, com a nossa prosperidade material, com a nossa carreira, com a nossa família, com as nossas dívidas. Existem mil razões para a gente se preocupar. Mas o desafio do Filho de Deus, Jesus mostra isso nesse texto, é ser cidadão de dois mundos. Ter os pés na terra e os olhos no céu. É viver o hoje sem esquecer que existe um amanhã. É viver o agora, é cumprir com as responsabilidades do agora, mas sem perder de vista de que existe algo muito maior, muito superior, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas que as profecias revelam. Jesus estava falando de algo que ia acontecer. Os discípulos não eram capazes de ver. E como muitos de nós, em meio a tanta confusão, as coisas que estão acontecendo, não somos capazes de ver. Estamos em outra sintonia. Deus hoje está nos convidando a entrar na mesma sintonia. E você vai entender por que é importante estar na mesma sintonia de Deus. Porque agora eu vou falar para você o que foi que aconteceu por volta do ano 70. Por volta do ano 70, essas palavras de Jesus se cumpriram. Nessa ocasião, a cidade foi rodeada pelo exército romano. E, sendo rodeada pelo exército romano, o general Galo, Sérgio Galo, fez com que aquelas muralhas ficassem todas cercadas pelo exército e as pessoas que estavam dentro não podiam sair e quem estava fora não podia entrar. E agora estava aquela tremenda tensão, o que vai acontecer? Porque se você fica numa cidade, num lugar, fechado por muito tempo sem poder sair, de quarentena, confinado, o que é que você teme? Falte comida, falte água, que faltem recursos, a vida toma um rumo totalmente diferente, as pessoas começam a entrar em pânico, não é verdade? Como é que a gente lida com isso? Aquela cidade estava cercada, porém, é interessante que, antes de que aquilo acontecesse, muitos sinais tinham sido dados. Eu vou falar para você um pouco do que esse livro, que é o Grande Conflito, nessa edição se chama Os Resgatados, diz acerca de alguns sinais que foram dados para o povo naquela época, para que eles soubessem que estava próxima a data em que o exército romano viria. Muitas pessoas não deram atenção. Este livro diz no capítulo 1, uma previsão do destino do mundo, que durante 7 anos, quanto tempo? 7 anos, um homem subia e descia as ruas de Jerusalém anunciando os desastres por vir. Esse homem gritava, ai, ai para Jerusalém, ai de Jerusalém. Este livro, que é o mesmo livro na versão completa, de lá é a versão condensada, diz que esse homem dizia, uma voz contra Jerusalém, uma voz contra o templo. Ele anunciava que aquelas coisas iriam acontecer, as pessoas não fizeram caso dele. O contrário, esse estranho personagem foi preso e foi morto. As pessoas não queriam que um louco estivesse anunciando algo para deixar as pessoas alarmadas. Esse livro também conta que outras coisas aconteceram, tremendas. Por exemplo, uma luz estranha brilhava sobre o templo à meia-noite e sobre o altar. Ninguém conseguia explicar que luz era aquela. Nas nuvens, na hora do pôr do sol, eles viram
homens, como homens de guerra, carros de guerra se formando no formato das nuvens. Aquilo não era normal. Ruídos misteriosos faziam a terra tremer e as pessoas escutavam vozes que diziam: saiam, saiam daqui. E a porta do Oriente, uma porta super pesada, era necessário que houvesse 20 homens para mover aquela porta, de tão pesada que era. A porta do Oriente se abriu à meia-noite de maneira misteriosa. Isso também está relatado no livro de Milman, The History of the Jews, livro número 13. Todos esses eventos só vinham a corroborar, confirmar as palavras de Jesus acerca do que iria acontecer. O que eu acabei de ler para você no livro de Lucas, capítulo 19, mas muita gente não deu atenção. O que foi que aconteceu? Vou contar para você. Misteriosamente, o general foi embora e deixou a cidade livre. Se você estivesse dentro dessa cidade, uma cidade cercada por um exército inimigo, e o exército fosse embora, o que você faria? O que você faria? Ficaria lá dentro? Eu iria embora. O texto diz, esse texto de um grande conflito, que quando o exército saiu, os judeus enfurecidos, achando que tinham vantagem, que Deus estava do seu lado, que jamais aquela cidade seria destruída, que jamais o templo seria tocado, os judeus se reuniram e foram perseguir o exército romano. E de fato, o exército romano teve dificuldade de fugir. Os judeus voltaram celebrando, né, que tinham conseguido expulsar os romanos e voltaram para a cidade. Nesse meio tempo, enquanto os judeus estavam combatendo contra os romanos lá fora, os cristãos, aqueles que queriam dar ouvido à voz de Jesus e às profecias e os sinais, foi o que eles fizeram. Eles fugiram. Eles pegaram a única oportunidade que tiveram, a oportunidade que Deus lhes deu. O texto diz que nenhum cristão, vou repetir para você, vou dizer a página em que isso está escrito, nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Página 20. Nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Algumas páginas depois, você vai encontrar uma notícia muito triste. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. E agora eu vou contar o que aconteceu. O exército foi embora, o exército romano. Os cristãos saíram da cidade. As outras pessoas ficaram na cidade, não acreditavam nas palavras de Jesus, duvidavam daqueles sinais que tinham sido dados, estavam orgulhosos da sua cidade, do seu templo. O exército romano veio depois, com o comandante Tito, cercou a cidade. E esse cerco durou mais tempo. As pessoas não conseguiram escapar. Houve fome. As pessoas começaram a roer o couro dos cintos e das sandálias. Eles não tinham o que comer. As disputas internas entre os judeus impediram que houvesse comida porque eles se desfizeram da comida nas brigas que tinham. O texto diz que os esposos tomavam a comida das esposas e vice-versa. Filhos tiravam o alimento da boca dos pais idosos. As crianças morriam. Houve pestilência. E depois de um povo enfraquecido dentro daquela cidade, os judeus começaram a fazer um movimento para combater de alguma forma o exército externo. E eles provocaram os romanos. E nessa provocação aconteceu algo que o general não queria que acontecesse. Aquele templo magnífico, o Tito tinha dito, não toquem em nada daquele templo. Ele queria preservar aquele templo magnífico, precioso, mas os judeus se esconderam ali, no templo. E dali começaram a atacar, e um soldado romano, desobedecendo a ordem do seu comandante, atirou uma tocha de fogo. O templo estava feito de mármore por fora, em algumas partes internas revestidas de ouro, e era feito de madeira, de cedro.
aquela tocha fez com que o edifício principal se incendiasse. Outros soldados começaram a lançar tochas e os outros edifícios anexos começaram a incendiar. O incêndio foi tão grande que os que estavam nas regiões próximas viram aquele clarão tremendo. Os soldados romanos começaram a invadir o templo para matar os que estavam dentro. E quando viram que havia ouro, também para roubar o ouro, o sangue dos judeus escorria pelas escadas como se fosse água. Milhares de pessoas morreram, absolutamente sem necessidade. As profecias se cumpriram. Aquele general, Tito, não pôde evitar que se cumprissem as palavras do próprio Deus, que tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra. Queridos, nesses dias de dificuldade, a única coisa que pode nos manter de pé, a única coisa que pode talvez livrar a nossa vida, proteger as nossas famílias, é conhecer e obedecer a palavra de Deus. Conhecer as profecias, estar em sintonia com Deus. Diferentemente do que os discípulos fizeram, do que muitos fizeram, as palavras estão aí, as coisas estão escritas. Com que é que nós temos gastado o nosso tempo? Em que canal a nossa mente, a nossa emoção estão ligados? Pense nisso um pouco. E eu falo isso não para deixar você desesperado, já existe motivo suficiente para que as pessoas se preocupem. O texto da Bíblia fala: quando virem acontecer essas coisas, quando virdes acontecer essas coisas, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não falta muito. E eu não sei quanto tempo falta, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: que diferença faz se será hoje ou amanhã? A diferença faz se você estará preparado hoje ou amanhã. De fato, os discípulos foram até Jesus e perguntaram quando essas coisas vão acontecer. Leia o texto e você vai perceber que Jesus não responde exatamente o quando. Quando você pergunta algo a Deus e Ele não te responde, esse silêncio ou essa meia resposta que Ele dá, possivelmente é a resposta que você não quer entender, que você talvez não seja capaz de entender. Não é? Ele não quer dizer quando. E por que Ele não diz quando? Porque Ele quer que você esteja preparado sempre. Deseja você estar preparado? Deseja você conhecer as profecias? Deseja você estar na sintonia certa? Com tanta distração que há nesse mundo, tanta coisa que você pode fazer nesses momentos ou deixar de fazer, tanta coisa que você pode ler ou deixar de ler. A sintonia na qual você está é a mesma na qual Deus gostaria que você estivesse? Ontem foi um dia bem diferente para mim. E no fim do dia, eu estava pensando nas coisas que aconteceram e refletindo. Foi um dia em que, já fazia muito tempo, eu abri a Bíblia para pessoas que não sabiam como abrir a Bíblia. E dessa vez era uma Bíblia de verdade, não era o celular. Eu ouvi pessoas dando testemunhos. Eu participei de 2 reuniões de pequenos grupos porque as igrejas estão fechadas e não podemos fazer cultos públicos assim, com muita gente. E eu preguei 2 sermões, coisa que também já não fazia há algum tempo. Fui a um grupo, fui a outro. Encontrei pessoas que expuseram suas dúvidas, que perguntaram coisas. Pessoas que não ficaram passivas no sermão, mas que queriam saber. Pessoas que queriam estar em comunhão. Foi um dia diferente. Existem coisas que as crises podem fazer com que nós vejamos. E que nós não veríamos se tudo estivesse bem. O que você pode descobrir neste momento sobre suas relações familiares, por exemplo? Ou será que você está com um estranho dentro da sua casa? Um estranho que não deveria ser estranho, mas que é, por quê? Porque é. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Eu vou terminar contando uma ilustração. Uma vez eu visitei a Suíça e fiquei impressionado com a beleza daquele lugar. Genebra,
Conta-se que em Genebra, a cidade dos relógios, havia um jardim magnífico, de fato, há jardins lindos ali. E um homem, aproximando de um jardim, viu que um jardineiro estava cuidando daquele jardim. O jardim era perfeito. E ele pediu, oi, chamou. O dono da propriedade está aqui? Ele disse não. E aquele homem se afastou, depois decidiu voltar e perguntou, o senhor disse que ele não está. O senhor sabe quando ele volta? Não, não sei quando ele volta. Eu só sou o jardineiro. Ué, o senhor é um jardineiro, o senhor trabalha para ele, o senhor não sabe quando ele volta? Ele disse, eu não sei quando ele vai voltar. Uma curiosidade, se o senhor não sabe quando ele vai voltar, por que o senhor mantém esse jardim tão perfeito, tão lindo, tão impecável desse jeito? O senhor nem sabe quando ele vai voltar? E o jardineiro respondeu, é justamente por isso que eu mantenho o jardim assim. Eu não sei quando ele vai voltar. Ele pode voltar a qualquer momento. Cuide do seu jardim. Jesus vai voltar em breve. E quando ele voltar, não haverá mais motivo para preocupação. Grande abraço.